todos, bem-vindo a mais um MDS Cast. Eu sou a Camila, sou superintendente de gestão de saúde aqui da MDS. Eu estou hoje com duas ilustres convidadas, a Jéssica Gonzalez, que é coordenadora de gestão de saúde lá da UELS, que é nosso parceiro, a Lu Lopardo, Lu, né? A Luciana, que é a nossa VP de RH aqui da MDS. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que tem sido alvo de dúvidas frequentes nas empresas, especialmente no RH, que é a atualização da NR1, então da norma regulamentadora 1, e a aprovação de uma nova lei, que é a Lei 14.831. Muita coisa, a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso, porque isso tem sido uma dúvida constante de muitas empresas. O que eu preciso fazer? E agora? Qual que é o prazo? Enfim. Então, já indo direto ao ponto, Jéssica, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a NR01, o que muda com essa atualização e como que as empresas precisam fazer para se adaptar. Perfeito. Primeiramente, prazer. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. A NR01, a gente precisa dar uns passinhos para trás quando a gente fala disso, porque ela não vem de hoje. Eu acho que o grande burburinho é justamente por causa da atualização dela. Mas as NRs, no geral, as normativas regulamentadoras, elas existem desde 1970 e, assim, elas estão relacionadas às nossas relações de trabalho com relação ao CLT. Então, normas específicas com relação à segurança e medicina do trabalho. Então, basicamente, no ano de 2024, a gente teve uma grande reformulação na NR01, que é a diretriz-mãe, vamos dizer assim, ela norteia todas as outras 38 diretrizes que a gente tem. E ela vai levando alguns riscos a mais para a gente mapear de alguma maneira, porque as empresas, no geral, já mapeiam riscos biológicos, químicos, físicos. Exatamente. Mas, a partir de agora, elas são obrigadas a mapear riscos psicossociais. E eu acho que é essa a grande nuvem que traz as dúvidas, no geral, para as empresas. Como é que a gente faz esse mapeio de risco, né? Então, a NR01 vem com uma mudança desde 2020, já tirando o PPRA e colocando o GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional, que já dá uma abertura para a gente de que alguma coisa a mais ia ser feito ali, porque é uma abertura no qual a gente tem que entender, me documentar melhor, trazer um inventário melhor com relação às ações de saúde que a empresa já faz. Então, ele vem colaborando com questões de pandemia, mudanças frenéticas, e essa ANR ela não surgiu do nada. Essa discussão já está acontecendo há mais de 2 anos e meio atrás, para a gente fazer essa implementação de riscos psicossociais e deixar as empresas cientes de que elas também são responsáveis por saúde mental dos seus trabalhadores. E essas atualizações são pertinentes, né? Não dá para a gente esperar que algo que foi construído na década de 70 seja a mesma realidade que a gente vive hoje, né? O mundo sofre atualizações, enfim, as demandas das pessoas e o meio que a gente vive vai mudando, né? Então, eu acho que isso é um ponto... Mas existe um prazo, né? O que as empresas agora... Qual que é o ponto de partida? Porque existe um prazo, o que elas precisam fazer para se adaptar, ou pelo menos dar o primeiro passo aí? Perfeito. Acho que um dado que colabora muito é que em 2023 a gente teve pela INSS também um aumento de 38% para afastamentos por CDF, relacionado com saúde mental. É muita coisa e essa conta não pode cair somente para o governo. As empresas precisam começar a se responsabilizar de alguma maneira. Então, existe um prazo. A lei foi atualizada em agosto, dando 270 dias de prazo. Então, finalzinho de maio é a época em que as empresas já têm que estar já caminhando com um processo de mapeamento desse risco psicossocial, porque sim, a partir daí pode ter atuações e infrações com relação às empresas. Então, tem atuação multa mesmo pesada com relação a isso. Entendi. Então, da mesma forma como as empresas tinham que já estar adaptadas e aí com todos os outros riscos e aí as formas de mitigar, enfim, prevenção, já tudo isso mapeado, ela vai ter que incluir todo esse outro aspecto que é o risco psicossocial e pensar numa iniciativa, tanto no mapeamento como numa iniciativa para tentar mitigar esses principais fatores relacionados com algum tipo de transtorno. É isso, mapear o risco e ter ações preventivas de alguma maneira para a gente mitigar os riscos já existentes e os riscos possivelmente existentes dentro da empresa. Então, tem que realmente melhorar o escopo com relação à matriz de riscos da empresa, mas assim, nada muito diferente do que eles fazem já com os outros riscos, tá? Então, é uma implementação e eu acho que é um envolvimento maior, porque o RH, ele já tem um costume de fazer clima organizacional, já tem perguntas ali no meio do caminho que podem ajudar a empresa, né? O SESMIT,
SET, né, que é o Serviço Especializado de Saúde e Segurança de Medicina do Trabalho, a ajudar eles a corroborar com isso também. Então, tem que ter uma união de forças, porque a gente, às vezes, vê esses dois nichos completamente separados, eles têm que estar coexistindo dentro da empresa em ações correlacionadas. Maravilha. Lu, e aí já pegando esse gancho, a gente sabe que a MDS já se antecipou, inclusive bem antes de ter essa atualização da NR01, e implementou tanto o mapeamento como uma iniciativa voltada especificamente para a questão de saúde mental. Comenta um pouco para a gente o que motivou, da onde partiu, né, toda essa história e o que você tem sentido até agora, já com meses, aí, quase um ano de programa. Muito bom, Ká. Assim, durante 2023, né, do ano de 2023, a gente sentiu muitas dificuldades das pessoas. A gente teve um boom também de questões de nos buscarem mesmo, pedindo ajuda, orientação, não só o colaborador, mas o gestor, porque o gestor também, a gente entende que quando tem questões mais práticas do dia a dia ou mais concretas, do tipo, a pessoa teve um acidente de carro, de moto, é mais fácil para o gestor lidar do que quando a gente tem uma questão de saúde mental. As pessoas usualmente não sabem o que fazer. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma demanda de implementar alguns programas na empresa, mas a gente também não queria fazer coisas que fossem só da nossa cabeça. A gente queria saber o que, de fato, as pessoas precisavam. Então, durante o ano de 2023, a gente fez um mapeamento de saúde, no qual nós mapeamos a empresa inteira. Os funcionários responderam, né, um questionário feito muito bem embasado por nós, até com a ajuda do nosso time de gestão de saúde. E aí, as respostas desse questionário, nós tivemos aí os top 3 das coisas em que a gente tinha que trabalhar e atuar. E o top 1, explodindo no primeiro lugar, foi saúde mental. Então, a gente entendeu que, primeiro lugar, explodindo saúde mental, depois a gente tinha uma questão de nutrição, atividade física, entre segundo e terceiro. E aí, o que nós fizemos? Nós desenhamos um programa junto com a Wells, né, de terapia, no qual todos os colaboradores eles têm direito de fazer, né, terapia através da plataforma, sem nenhum tipo de custo para eles. E no momento que a gente fez essa implementação, o nível de adesão foi altíssimo, né? A gente virou até um case de sucesso. Mas e por que eu acho isso? Porque, de fato, a gente conseguiu atuar no que as pessoas precisavam e pediam. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. Então, um nível altíssimo de participação e de, né, das pessoas quererem fazer aquilo. Engajamento, né? A gente fez uma série de rodas de conversas, nós fazemos isso com alguns parceiros de temas que saem do assunto de trabalho. Então, a gente tem os assuntos de filhos, a gente fala assuntos, enfim, para as mulheres, para os homens, coisas que as pessoas trouxeram como tópicos. E isso trouxe um nível de engajamento diferente. E engraçado que ontem eu estava no Rio fazendo, que a gente tem o Café com a Liderança, e no Café com a Liderança as pessoas agradecem muito a plataforma. Queria dizer que isso mudou minha vida, eu comecei a fazer terapia, com isso eu consegui tomar decisões que eu não tinha. Falaram muito desses encontros e o quanto que esses momentos no qual, dentro do trabalho, a gente consegue se desconectar falando de assuntos sobre a vida, ajudam a que a gente se conecte mais com o próprio trabalho e tenham essa, né, o querer estar aqui, e a gente consegue ajudar as pessoas nos dois âmbitos, né, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, eu acho que a gente, como você disse, a gente se antecipou. Eu não digo que a gente se antecipou à lei, a gente fez o que nós deveríamos fazer como empresa para trazer uma qualidade de vida, né? E uma vida melhor para as pessoas, né? Porque a gente sabe que o mundo que a gente está vivendo hoje, ele está mais complexo. E eu acho que, assim, tem dois pontos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, eu acho que é a quebra de um paradigma de muitos anos de que você tem a sua vida profissional, a sua vida pessoal. É claro que a gente tem que ter um cuidado com isso, mas no fim das contas, o ser humano é um só. É biopsicossocial. Não tem divisão. Exatamente. Não tem como assim, agora eu desligo uma divisão. chavinha, agora eu ligo outra chavinha. A gente tem o cuidado, é óbvio, mas assim, o ser humano é um só. Então, se você está com uma questão familiar e você vem trabalhar mal, aquilo vai te afetar de alguma forma, né? E eu acho que um outro ponto também que
além disso, de ter esse cuidado e esse olhar com o ser humano, o que facilitou bastante foi o acesso, né? Porque hoje a gente sabe que não é uma realidade, a maior parte das pessoas não tem acesso à psicoterapia, ou mesmo psicoterapia de qualidade, que acho que é um outro ponto. Mesmo tendo, às vezes, plano de saúde, a gente sabe que tem todo um caminho para percorrer. Em torno de 50% a 60% da população nunca teve contato com fazer uma terapia uma vez na vida. Sim, não sabe nem como funciona, cara. É engraçado, Tem o tabu, né? né? Então, eu acho que o fato da gente tornar esse assunto natural, né, falar sobre ele, trazer isso para dentro da esfera para o nosso trabalho mesmo, facilita o acesso e as pessoas encararem isso de uma maneira mais natural, porque tem que ser, né? Porque, afinal de contas, faz parte da nossa jornada enquanto ser humano. Você né? desburocratiza o acesso, você permite prevenção. Porque, geralmente, quando a gente fala do plano de saúde, a gente já está com alguma questão. A gente já passou por um médico, a gente já tem um diagnóstico para a gente chegar na psicoterapia. Né? Então, quando você liberta esse acesso de uma outra forma, você está falando assim, olha, eu quero que você tenha acesso para que você preventivamente cuide da sua saúde mental, assim como você cuida das outras questões do seu corpo no dia a dia. Então, é trazer naturalidade para o tema para ser realmente preventivo. Acho que é uma boa iniciativa para que as pessoas realmente cuidem da saúde mental, como cuida de qualquer outro seu check-up do dia a dia, né? E é interessante que, por exemplo, ontem nesse próprio espaço com os colaboradores, 2 homens, né, que a gente sabe que para o homem talvez ainda é mais difícil. Eu, no começo do ano, fiquei internada, né, tinha uma questão de saúde mesmo, física. Eu falei, ai, gente, é que, né, tava falando sobre isso e eles disseram, poxa, a gente também já ficou internado, mas porque a gente teve burnout. E aí me chamou a atenção deles falarem sobre isso de uma forma mais natural e trazerem essa conversa para o espaço, porque, de alguma forma, a empresa também abriu esse espaço para a gente falar sobre a saúde mental, quanto que a gente tem que se cuidar. E a gente falou, poxa, como você disse, então eu preciso né, estou nesse movimento de me cuidar da minha saúde física, né, como eu cuido da minha mental. Mas os homens falando sobre isso ali também foi muito interessante. Aí os mais jovens que estavam lá, né? Poxa, agora com a terapia a gente também consegue se cuidar um pouco melhor para que não chegue, né? Mais para frente num movimento mais adoecido. Então é bem interessante. Para além disso, você está criando um espaço seguro para que as pessoas possam falar disso com Exato, naturalidade. Então, se as pessoas estão falando assim, poxa, eu fiquei internado, foi questões físicas, mas depois descobriu-se um diagnóstico de burnout, isso significa que você está se sentindo seguro o suficiente para compartilhar esse movimento também. Que também tem uma vergonha com relação à questão da saúde mental no dia a dia. Não, e a gente tem que falar sobre isso. E até puxando também esse gancho. Lu, tem uma longa bagagem aí, né? Percorreu várias empresas à frente de RH. Você percebe que esse é um tema, a questão sobre o adoecimento, na verdade, das pessoas. É algo que piorou? Você notou uma piora aí ao longo dos últimos anos, pós-pandemia, enfim. Você acha que não, sempre teve ali meio camuflado? Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que sempre teve uma demanda, sim, mas eu acho que piorou bastante. Eu não sei exatamente se, assim, eu não tenho uma resposta efetiva de qual eu não acho que é só um motivo. Eu acho que a pandemia, sim, né? Depois da pandemia, a gente tem um marco que nos ajuda a entender que isso eclodiu. Mas tem uma série de outras coisas, né? Eu acho que a gente tem a questão da internet, né? Das redes sociais, das comparações, as pessoas se comparam muito, e isso faz com que esse adoecimento ele seja maior, do tipo, por que a minha vida é assim, a do fulano é assado? E piorou, e eu acho que piorou de uma forma tão grande que não é que piorou na empresa, piorou no mundo. E a empresa ela é um extrato do que a gente vive lá fora, como as escolas, né? Eu vejo pelos meus filhos também, amiguinhos que anteriormente a gente não tinha esse olhar, né? O olhar infantil de crianças tão adoecidas. E aí você vê, né, uma série de questões dos amiguinhos, enfim. Então, tendo que a empresa ela é o extrato do mundo e a gente tem aí que olhar para isso com o cuidado que isso deve ter e buscar as ações efetivas para prevenção, para tratamento e para apoio desses colaboradores, porque acho que ajudando nessa esfera a gente consegue impactar também o mundo de outra forma. Exato. E eu acho que isso é muito importante, de novo, né? A gente está trazendo o tema, a temática para dentro do mundo profissional, né? Para dentro da empresa, no mundo corporativo. Eu acho que o governo nos auxiliou no sentido de dar um empurrão, do tipo, vamos ter esse olhar, eu acho que isso é importante. E aí tem um outro tema que eu acredito que está fazendo bastante confusão na cabeça né, das lideranças, enfim, do RH, que a gente está falando de 2 temas importantes.
Um, que é a atualização da NR01, com a inclusão do risco psicossocial. Então, sobre tudo isso que a gente falou, a importância de ter um mapeamento, de ter uma iniciativa, isso tem prazo, é passível de fiscalização. Esse é um ponto. Mais recentemente, também, no ano de 2024, a gente teve uma aprovação de uma lei, que é a Lei 14.831, que nada mais é do que uma certificação, um selo de saúde mental. E aí, Jéssica, eu percebo que tem muita confusão. As duas coisas são a mesma coisa? Não, não é? Queria que você comentasse um pouco. Ai, são duas coisas completamente diferentes. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Quando a gente fala de NR01, é lei. Obrigatoriedade, cumpra-se no determinado prazo. Então, até 27 de maio é o prazo em que tudo está valendo. A partir de agora é passível de fiscalização. Está tudo certo. Agora, a lei certificadora que certifica as empresas como promotoras de saúde mental, ela não tem obrigatoriedade. E aí é que tá a grande questão. Eu acho que eu gosto de vincular as duas coisas. Elas se conectam de alguma forma, tá? Ela ainda está em tramitação, ainda não virou lei, então a gente está caminhando com ela. Quando eu digo que não virou lei, ela é uma lei, mas ela de fato está em tramitação com relação a várias questões de como é que essa certificação funcionaria na prática, tá? Porque assim, a gente precisa entender como essa certificação é pro forma, né? Eu preciso obrigatoriamente tê-la ou seria só um selo adicional no dia a dia? Então essas questões ainda estão no limbo, mas a gente espera que se resgate depois da NR01, depois do prazo de validade da NR01 para maio. Por que a gente está falando isso? Porque muitas empresas estão entrando em compliance com a lei agora, fazendo essa movimentação. E a gente entende que uma empresa que já está mapeando todos os seus riscos internos vai estar apta para fazer uma certificação. Né? Exatamente. Então, assim, cumpra-se a lei primeiro, a lei que está em norma, tem regra, e tem dia para começar e vai ter uma fiscalização. E ao contrário de você pegar uma lei que você ainda não tem uma obrigatoriedade, não é uma proforma. Então, assim, você vai poder escolher ter essa certificação ou não. Óbvio que para o social, você ter uma certificação dessa, tipo, é muito bom, é importante. Mas agora, se as empresas podem focar em algum movimento, é na NR01, é fazer o mapeamento de riscos psicossociais, trazer para o seu programa de gerenciamento de riscos internos, entendendo quais são as ações, os programas que precisam ser implantados para estar de acordo em compliance com a lei e, consequentemente, a gente entende que uma coisa puxa a outra. E você vai estar em compliance também para ser uma empresa promotora de saúde mental. É um caminho, né? Eu acho que esse caminho leva ao outro, né? Exatamente. E assim, de novo, né, gente, a lei promotora de saúde mental, né, ela ainda não tem prazo, ela é um pouco obscura no sentido de, tipo, quais são as regras, o que vai ser necessário, mas é exatamente isso que foi falado. Eu acho que você se adaptou, se adequou à questão da NR01, o caminho está andado, a estrada já está pavimentada para a gente pensar na certificação quando ela tiver com todas as aprovações já estiver em vigor, né? Exatamente. Então, assim, enquanto está nebuloso, vamos continuar com a regra que está bem clara para a gente fazer agora. Então, deixa essa certificadora para cá, trabalhem a NR01, porque é um caminho para vocês depois serem certificados, se for uma necessidade da empresa, porque não é obrigatório, tá? Maravilha. E só uma outra dúvida sobre NR01, Jéssica, a gente vai ter que ter evidências, assim, isso aqui, a gente está fazendo isso, a gente fez esse mapeamento, tem essa iniciativa, precisa ter um documento? Precisa, todas as ações de saúde, elas precisam ser documentadas de alguma maneira, então é importante que se faça isso. Então, por exemplo, eu tenho um projeto claro de como eu libero psicoterapia de forma gratuita e abrangente, esse projeto já existe, está ali, né? Então, é fácil de você mapear. Umas outras questõões que você pode mapear também. Estou fazendo rodas de conversa, né? E você vai ter o quê? Uma lista de presença com assinatura, uma ata. Então, fiz um webinar. Poxa, puxa quanto tem de população, gravações. Então, assim, se vocês fizeram alguma coisa online, que não, óbvio que as pessoas não estavam se expondo, mas que era um treinamento, uma orientação, você pode deixar isso gravado, um repositório que a gente fala de inventário de saúde, de alguma forma. Então, manter esse inventário de saúde é uma forma de você documentar, em caso de fiscalização, que você fez as ações propriamente ditas, e assim, mitiga o risco de você ser autuado por não estar fazendo nenhuma ação. Perfeito. E você tocou numa palavra, Jéssica, que é isso que a gente já puxa, se encaminhando para o fim aqui do nosso bate-papo, que é treinamento. E aí eu queria ouvir um pouco das duas, na verdade, Lu e Jéssica.
sobre o que vocês acham, qual a importância, na verdade, como que a gente pode trazer para dentro de casa, né, do nosso mundo do trabalho, a questão da formação, letramento da liderança. Porque, vamos de novo, né, nem todo mundo é psicólogo, nem todo mundo é profissional de saúde, como que eu identifico alguém do meu time que está com sinal, que caminho eu devo orientar que aquela liderança tenha, enfim... Existe alguma recomendação ou como que a gente pode dar uma orientação assim para essas pessoas? Porque não é fácil, né, você identificar ou mesmo você se aproximar da pessoa para tocar nesse tema. Então, como que vocês têm visto ou orientações gerais nesse sentido? Olha, acho que assim, treinamentos de liderança, o líder é um grande parceiro do RH, da medicina ocupacional, ele pelo exemplo. Então, a gente costuma falar, poxa, se eu não faço comigo, como é que eu vou fazer pelo outro, né? Então, assim, os treinamentos de liderança, eles capacitam a liderança para, primeiro, olhar para si mesmo com mais carinho, com mais autocompaixão, porque a gente tem uma tendência de olhar para o outro com mais autocompaixão em determinadas circunstâncias e não olhar para a gente. E capacita também a liderança a perceber nuances que podem mostrar alguma questão. É muito fácil, a gente estava falando, é muito fácil quando alguém se acidenta e precisa se afastar. Por exemplo, caí, quebrei o braço, fazendo qualquer outra coisa. É fácil, é muito mais fácil a gente lidar. Agora, questões do dia a dia com relação à saúde mental, do tipo, percebi que está fechando muito a câmera na hora que a gente está fazendo uma reunião, ela não está aparecendo mais com a mesma disposição, o que está acontecendo? Como ter conversas difíceis? Então, vários treinamentos podem levar a liderança a estar apta a detectar algum movimento e também ter essas conversas difíceis, porque eu acho que não só falar assim, detectei o problema, e agora, como é que eu converso com essa pessoa e me aproximo dela para falar? Então, ter todo também o suporte de RH, business partners, que também podem ajudar nessa movimentação. Então, assim, gente, esse trabalho são muitas mãos, sabe? Então, assim, não é só a liderança, a gente tem que treinar outras pessoas. O RH também tem que estar preparado para poder receber essas questões no dia a dia. E outra coisa, né? A população, no geral, tem que começar a entender sinais e sintomas também. Então, acho que a autopercepção te leva muito mais longe para você ter abertura e comunicar. Então, acho que os treinamentos são essenciais. Não tem como a gente fugir disso, porque a gente é responsável pelo ambiente que a gente está. Então, assim, é uma maneira da gente cultivar esse ambiente muito mais saudável. É por esse caminho. Né? Sim. Eu, assim, eu acredito exatamente na mesma coisa que a Jéssica está trazendo. Eu acho que a questão do autoconhecimento leva à autopercepção. Acho que isso, para mim, em qualquer esfera da vida, isso muda. Eu acho que a empresa também tem que demonstrar um ambiente saudável e acolhedor para que o líder possa levantar a mão, porque o que eu sinto muitas vezes é que o líder também, ele às vezes tem vergonha e receio de dizer, eu não sei o que fazer com essa situação. E se ele não tem um lugar onde ele possa dizer, eu não sei o que fazer, ele não vai abrir e ele vai fazer o quê? Qualquer coisa, ou ele não vai fazer nada, ou ele simplesmente vai fazer o que ele acha que é o correto, né? Então, eu acho que a gente, como empresa, tem que ter, né? As empresas têm que ter uma abertura para esse movimento. Eu acho que tem que ter um RH, sim, preparado para a hora que o líder levantar a mão, conseguir buscar o caminho junto com ele ou trazer a orientação. Eu entendo também que a gente também, muitas vezes, não sabe o que fazer. Eu vou dizer que, muitas vezes, assim, hoje em dia isso aumentou tanto e, às vezes, chegam coisas tão complexas que, às vezes, eu falo, meu Deus do céu, eu sou psicóloga, né? Tive um movimento tive uma atuação em clínica, então, assim, não é algo que, para mim, é algo fora, né, do meu escopo. E mesmo assim, eu também me assusto, e mesmo assim, às vezes, eu também não sei o que fazer. Mas a gente vai buscando os caminhos, né, para que juntos, né, você falou, é um trabalho de várias mãos, e é o que eu acredito. Acho que são várias mãos juntas. Eu acho que tem uma construção importante como mundo ainda sobre esse tema. Mas eu entendo que, tendo abertura, tendo vontade, as coisas fluem, e a gente acho que tem muitos exemplos de sucesso, né? De pessoas que às vezes querem sair da empresa porque não estão bem, e a gente entende que o sair da empresa é o mais fácil do que olhar para si e tentar resolver, né? Então a gente tem vários cases de sucesso, e eu acho que eu entendo que isso é um caminho positivo. Então, acho que há saídas. Eu também acho. E de novo, né, gente? A gente não vai ter resposta para tudo, né? Não. Seja como líder, seja como indivíduo na sociedade, né? Mas eu acho que um caminho fundamental é justamente esse que vocês pontuaram, que é, mesmo se você tem que lidar com aquela situação que não é com você, então é com alguém do seu time, peça ajuda, né? Então, procure aí o RH, vamos discutir como que eu posso agir da melhor forma.
que pelo menos eu acho que de forma conjunta, né, várias cabeças pensam Se melhor que ajudam, uma, a gente se ajuda. Sim. E, cara, eu queria trazer um ponto que me ocorreu agora. Eu faço parte de vários grupos de RH e tenho muitos colegas que também tem um ponto importante. O RH também precisa se cuidar, né? A gente tem um movimento de muitos colegas doentes, assim, também, porque recebe muita coisa. É uma carga grande. E a gente tem até um movimento, né, de quem cuida, porque é difícil. Então, você precisa também ter um autocuidado com você, né, de saber ali o que é seu, o que é do outro, um autoconhecimento profundo de você, como RH também precisa saber, peraí, meu papel vai até aqui é dessa pessoa, aqui é daquela. Então, acho que só esse ponto que eu queria trazer. Com certeza. Acho Quem que tá apto para importante. cuidar de alguém se você não tá cuidando de si mesmo? Não tem como. Tem que se olhar, né? Exatamente. Mesmo paralelo com questão física, né? Então, tem o paciente, mas o cuidador precisa ser tão cuidado quanto a pessoa que está adoecida, né, gente? Exatamente. Então, acho que hoje a gente abordou temas super importantes. Eu acho que a gente tentou dar um pouco de esclarecimento aí sobre os principais tópicos que a ANR e a lei promotora de saúde mental, né? Na verdade, que vai trazer o selo de empresa promotora de saúde mental. Queria agradecer muito a presença de vocês, Jéssica, Lu. Eu acho que hoje a gente conseguiu jogar um pouco de luz aí, de esclarecimento para as pessoas, na verdade, para as empresas que têm que conduzir aí os próximos passos com relação a isso. Muito obrigada. Obrigada a Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Fique de olho nos próximos conteúdos e nos siga nas principais plataformas digitais.